quando se fala em aperfeiçoamento moral e acendamento da própria luz, isso é um assunto de gravidade, visto que nessa realidade em que estamos aqui, ou eu me disponho ao encalço de intensificar o metal nobre dentro de mim, ou fatalmente eu vou me imiscuir com a sugestão sistemática de uma sombra. Isso, inclusive, tem a ver com a própria realidade aqui. Porque como nós estamos num mundo de sombra, qual esse aqui, é mais fácil eu me conectar com a sombra do que com a luz. Numa realidade onde a plataforma é de luz, é fácil a conexão com a luz, ela é tranquila e espontânea. Até porque quando se considera um espírito puro, ele deixa de ter aquele parâmetro e limitação de precisar fazer algum tipo de sintonia. Em mim, a sintonia acontece pelo estágio que eu estou, de um espírito ainda imperfeito, vulnerável, com sombra, a vencer, suplantar. Mas para um espírito puro, ele consegue, per si, viver essa vibração mor e sem atrelar uma sintonia instantânea como acontece comigo. Por isso que numa realidade como essa aqui, onde existe a sombra e que pulula isso aqui, sob diversa roupagem energética, de conflito, de aspereza, de disputa, de delinquência, de desamor. Nessa conjuntura aqui, para quem habita aqui, a sintonia ela vai acontecer, eu queira ou não. O que é possível para mim fazer, e é o que eu devo buscar, é sintonizar com uma ideia positiva, com um pensamento elevado, com a luz. E Emmanuel vai dizer que em Caminho, Verdade e Vida, onde ele coloca que para quem já recebeu algum esclarecimento e conseguiu já fazer algum burilamento em si próprio, na vitória sobre mim mesmo que preciso, é imprescindível intensificar essa luz. Eu preciso desvelar, redobrar cuidado para não perder o que conquistei até aqui de bom, na vitória sobre a minha sombra. E para que eu não perca, eu preciso intensificar minha luz. Lavar meu pensamento, minha vibração, na cachoeira, na fonte diária do Cristo. Ajustar, corrigir minha emoção, meu sentimento. Isso precisa ser constante. Porque é pelo estudo, a disposição moral, o trabalho incansável no bem,
que me permite viver a possibilidade de amealhar crédito moral e recurso necessário para dar conta da tormenta. Inclusive porque existe uma realidade psíquica que é de cada qual, como uma digital, e é preciso vigiar e conhecer a percepção psíquica que eu trago. O que o meu psiquismo fala, como ele funciona, o que ele acalenta, o que identifica com ele, o que é cômodo para ele, com o que ele conecta fácil, com aquilo que para conectar preciso ter tal esforço, onde ele resvala. O que é queda para ele e que tipo de queda o atrai. Isso é conhecer a minha psique, a minha mente, como ela funciona, como ela reage. E isso me ajuda a aprimorar a intuição. Se eu fico atenta à capacidade, ao frasco que eu tenho para a ideia e o pensamento, vou conseguir extrair, elencar, isolar, como se faz com o ouro e o mercúrio, que vira aquela amálgama e é preciso destrinchar aquele ouro daquela amálgama. E o mercúrio entra aí nessa manobra porque consegue isolar o ouro da amálgama que vira ali no ambiente que ele está. Daí o mercúrio é usado para fazer essa extração do ouro no ambiente. Vira a amálgama e isola. Preciso conseguir fazer essa extração da minha ideia, da minha emoção, do meu pensamento, visando aprimorar a faculdade intuitiva. E crivar essa percepção com a circunspecção, o bom senso, que me ajuda a separar, a adiar. Até porque a intuição, ela pode ter uma roupa ilógica. Pode ser pedido algo de mim que, se eu crivo aquilo e filtro com a lógica e o bom senso, vai ter um tom ilógico, inusitado, inesperado. Mas que, por ter adestrado a minha capacidade intuitiva, eu consigo perceber que é algo que precisa ser feito, mesmo que tenha uma roupa incoerente.
Mas veja, isso é um aperfeiçoamento da faculdade que eu preciso fazer, um adestramento. Porque há espírito aproveitador que usa da minha faculdade para me soprar uma ideia nefanda, que se eu não estou atenta, eu acolho aquilo e pode, inclusive, ser algo perigoso. Que eu acolho, absorvo, dou vida àquilo, e na verdade era algo pernicioso que vai levar prejuízo. Por isso aqui o Cristo vai dizer a importância da experiência, da prática. E é aí que entra a questão da perseverança no caminho que eu faço. Porque quando eu continuo, apesar de, e persisto no caminho, até porque o assédio obsessivo, ele alcança todos aqui, não tem um que está livre disso. A questão não é o assédio obsessivo que eu recebo, é o que eu faço com isso. É a minha rotina, é o meu querer sintonizar com o Cristo. Mesmo quando alguém tem uma atividade mediúnica que o coloca em contato com energia diferente, e isso representa e o impacta pelo fluxo e mix energético, a realidade do assédio é algo que quem está aqui nessa plataforma vive. O que vai diferenciar é a disposição que eu tenho para aprimorar a minha intuição, perseverar no trabalho edificante, na prece, leitura diária do Evangelho, no lar. Caridade no pensamento, no desejo, na ação, na palavra. Isso é que me distingue e me capacita com um arsenal imprescindível, inelutável para lidar com isso e não ser arrastada. E o Cristo já dizia que o que vigia na parábola das virgens prudentes, que guardou a luz para o momento que seria necessário, e na passagem da casa construída sobre a rocha. Porque aquele que procura ter prudência e cautela no passo, no próprio movimento, é o que menos tropeça e cai. Naturalmente que quanto mais eu intensifico a minha atividade mediúnica, com mais diferente cota energética eu lido. Mas isso também se faz acompanhar de uma coraça intuitiva, de percepção, para lidar com a realidade. Até porque se eu me perco num palavrório desditoso,
que gere tempestade, indigência. O que me procurar vai me inutilizar nessa realidade. E na tela do assédio obsessivo, é possível, inclusive, eu ver, não com o olho que está no rosto, mas a visão do espírito, forma pensamento de um fenômeno desequilibrante, perturbador. Que se me encontra na prudência, pode vir um vendaval, soprar o vento sobre mim, me sacudir, me sitiar. Mas consigo fortalecer. E é curioso essa questão, porque a terapia desobsessiva, que é oferecida no centro espírita, como o passe à distância, são terapias que mudam o meu modo de pensar. Porque ali é o Cristo que transfunde energia em mim e isso me fortalece, soergue minha vontade para lidar com o elemento que trago, infinitesimal. E nesse manobra, o meu modo de pensar altera e me desconecta, desliga psiquicamente o obsessor. Esse fortificante mental me leva a reagir melhor à insinuação, à impressão transmitida pelo obsessor. Daí é mais tranquilo para mim. Aquilo vem e passa, porque eu estou atenta no próprio movimento. E isso passa por um controle da emoção, de como eu sinto, e de um autodomínio, porque o emocionalismo intenso, sentimentalismo exacerbado, ele prejudica meu equilíbrio, minha autodoma. Eu preciso estar atenta, porque até se eu entro num estado de excitação por algo que me deixou feliz e me deixa levar por aquilo, fecho o olho na situação e deixo o sentimento me arrastar, isso me enfraquece, porque isso tira a lucidez. E o movimento básico, voltando a que Jesus dizia, é cautela e prudência. Para isso eu preciso estar posto, lúcida, tranquila. Com uma espontânea tranquilidade, equilíbrio. Até porque, na realidade da paixão vulcânica, isso vai tentar me submergir. A lava que sai do vulcão submerge o que encontra pelo caminho. E vai querer me levar a atender ao abuso que há dentro de mim, ao vulcão que eu trago.
Com isso, a importância de voltar àquilo que é desobsessivo para mim, ao que me fortalece, ao que me acalma, ao olhar caridoso, ao raciocínio caridoso, à abertura para a caridade. Isso me ajuda a fortalecer e a poder viver aquilo que será auxiliativo nesse caminho. Daí o Evangelho no lar diário, a água frutificada, o passe à distância, o trabalho no bem. São terapias desobsessivas que fortalecem meu perispírito e me desconecta de gatilho obsessor, que vem ao meu encontro, mas que é desconectado e aquela tomada é obliterada. E isso ajuda no movimento.